Senhor, pessoal, estamos continuando com a nossa live abençoada, live profética para a glória de Deus. Estamos já num momento onde já vai para a segunda. Glória a Deus, Lana entrou, pastora Mércia, DM entrando aqui. Mais uma vez, para a glória de Deus, estamos receber mais do Senhor Jesus. Já chamei o DM, já chamei a Claudicele, glória a Deus. Aí tô vendo o DM agora. Claudicele, também, Tati, glória a Deus. Amém, amém. Estamos em um momento profético. Paz do Senhor, não tô minha vendo irmã. a irmã. Acontece isso às vezes. Às vezes a gente não, por exemplo, eu não tô também conseguindo te ver, só tô conseguindo ver o DM. Mas amém, vamos seguindo. Momento, essa vigília profética, estações. Amém, glória a Já esteve Jesus. aqui a missionária Lana. Agora você para contribuir, minha irmã, com uma palavra, com um louvor. Creio que Deus vai te usar tremendamente. Amém. Estamos aqui para poder receber. Se apresente aí para aqueles que não te conhecem ainda, aqui do DM, aqui do Despertai, já te agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade, por você estar aqui conosco. Amém. Fique à vontade. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, né, que estão presentes nessa live. Né, me chamo irmã Claudicele, né, sou da Assembleia de Deus, Missões também. E louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, né, nas nossas vidas, na vida dos meus. A paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E só temos que agradecer este Deus, né, por tudo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas, pelas suas graças. Louvado seja o nome do Senhor, pela misericórdia dEle, né, que é a causa de nós estarmos de pé. Louvado seja. E aqui em Pedro, capítulo 5, e o versículo 7 diz assim: lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a irmã Lani estava falando, né, a palavra do Senhor para nossas vidas, eu conversando com Deus antes de entrar na live, dizia: Jesus, eu vou deixar para o teu povo. Me direcione, me diga o que é para me falar, me diga o que é para me louvar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, vou falar esta palavra aqui para nossas vidas. Lança sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós se cobra tanto, que às vezes o fardo fica tão pesado. Mas nós temos Deus no céu, aleluia, que Ele tira o fardo pesado. Aleluia, que Ele tira o bálsamo no nosso coração, que Ele tira toda a ansiedade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu tenho para dizer a todos é que Jesus é bom em todo tempo. Todo tempo esse Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? E é um prazer estar conhecendo vocês. É um prazer, aleluia, estar participando desta live junto com os irmãos. Só tenho que agradecer este Deus. Eu estou muito nervosa, mas Jesus é bom, aleluia. E Deus, Ele é tremendo em nossas vidas. Amém. E o Senhor, Ele me tirou do lamaçal do pecado, né? Vai fazer 22 anos que eu sirvo a esse Deus. Louvados que Ele me resgatou. Aleluia. E Deus me tirou do lamaçal do pecado, aonde ninguém dava nada pela minha vida. Aleluia. Bebia dia e noite. E louvado seja o nome do Senhor. Fazia as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas quando Deus, Ele tem projeto, tem plano na vida de alguém, Ele vai aonde eu e você, aleluia, muitas vezes não quer ir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus me
libertou, transformou. Aleluia. Deus, Louvado aleluia. seja o nome do Senhor. Me deu vestes novas, colocou um novo canto na minha boca. Em outrora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tirava entoadas para o diabo. Hoje eu ergo a minha voz para adorar o único que é digno de adoração e de todo louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Muito de aleluia, vai morrer. Não tem mais jeito. É um projeto falido. Aí não tem mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, aleluia, dos altos céus, olhava como eu e sou. Como muitos, aleluia, às vezes não acreditava, mas Jesus lá de cima dizia: é essa daí mesmo que eu quero, é esse aí mesmo que eu quero, aleluia. Enquanto muitos diziam: vai morrer, não tem mais jeito, desiste, aleluia. Perdi minha mãe com 17 anos, mas aleluia, com 18 anos, o Senhor me adotou como filha. E olha eu aqui dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Enquanto muitos, aleluia, aleluia, me condenaram. Eu dizia: você não presta, você é um projeto falido. Aleluia. Jesus olhava lá de cima e dizia: essa daí mesmo que eu quero, é essa daí mesmo que eu tenho um projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Em outrora, aleluia, aleluia, minha mãe tinha um terreiro de macumba dentro de casa. Meu Deus. Aleluia. E Jesus, aleluia, ele sabe todas as coisas. Ele preparou, ele salvou, aleluia, ele guardou, porque Jesus vê lá na frente, aleluia, louvado seja o Senhor. E quando minha mãe tinha aquele terreiro ali dentro, aleluia, era eu quem tirava as entoadas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu ergo a minha voz para adorar de Deus poderoso, para dizer o nome dele, aleluia, louvado seja, não é porque de onde Jesus me tirou, aleluia, o diabo ele tenta todos os dias me tirar da presença do Senhor, tenta todos os dias, aleluia, tragar nossas vidas, mas quem me sustenta de pé é Ele. É Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou grata a este Deus por tudo que Ele tem feito, pelas suas maravilhas, pelas lutas, pelas provas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou adorar o Senhor com este louvor, desde manhã que o Senhor colocou este louvor no meu coração, que era para estar, aleluia, adorando junto com vocês aqui, aleluia. O fardo pode estar até pesado, mas nesta noite Deus está, aleluia, aliviando este fardo sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer sempre dar o seu melhor, querendo agradar ao mundo ao seu redor, mas se anular para ter aprovação, pode ter certeza que é em vão. Procurar ser melhor não tem nada de errado, mas é necessário ter cuidado com o risco de se transformar em fardo e acabar por ele sufocado. Escuta, talvez essa canção esteja se tornando o teu particular, com Deus te alertando do perigo de se cobrar tanto, e no refrão ele vai te acalmando. Filho, não se cobre tanto, as lágrimas eu estou enxugando.
enxugando. Todo esse peso, essa nuvem carregada de ansiedade não vai te ajudar em nada. Filho, não se cobre tanto. O fardo que é pesado estou aliviando. O meu jugo é suave, você sabe que hoje no pouquinho eu estarei sempre ao teu lado. Ele está bem pertinho aí de você. Oh Deus, escuta. Procurar ser melhor não tem nada de errado, mas é necessário ter cuidado com o risco de se transformar em fardo e acabar por ele sufocado. Talvez essa canção esteja se tornando o teu particular com Deus te alertando do perigo de se cobrar tanto, e no refrão ele vai te acalmando. Filho, não se cobre tanto. As lágrimas eu estou enxugando. Todo esse peso, essa nuvem carregada de ansiedade não vai te ajudar em nada. Filho, não se cobre tanto. O fardo que é pesado estou aliviando. Oh, aleluia. E hoje no pouquinho eu estarei sempre ao teu lado. Se comparar demais, não te melhore em nada. Olhe pra Jesus e mais nada. Se comparar demais, não te melhore em nada. Olhe pra Jesus e mais nada. Se comparar demais, não te melhore em nada. Olhe pra Jesus e mais nada. Se comparar demais, não te melhore em nada. Olhe pra Jesus e mais nada. Olha o que Jesus diz, ó. A palavra do Senhor diz: lança sobre mim todas as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. A palavra que o céu está liberando hoje para a tua vida é: aleluia, porque você se preocupa tanto. Se eu já falei que cuido de você, eu cuido da tua casa, cuido da tua família, eu cuido dos teus. Aleluia, Deus. Filho, não se cobre tanto. As suas lágrimas eu estou enxugando. Todo esse peso, essa nuvem carregada de ansiedade não vai te ajudar em nada. Filho, não se cobre tanto. O fardo que é pesado eu estou aliviando. O meu jugo é suave, você sabe que hoje no fim eu estarei sempre ao teu lado. Aleluia, Espírito Santo. Oh, glória. Ele sempre está do teu lado. Glória. Aleluia, glória a Jesus. O fardo pode até estar pesado. Aleluia. Mas nesta noite o céu está liberando que me ouça na ceia. Aleluia. O céu está liberando hoje para a tua vida. Aleluia. Todo esse fardo ele já está aliviando. Aleluia. Toda essa ansiedade, aleluia. Deus está tirando. Está te dizendo nesta. Se eu já falei que cuido de você e cuido dos teus, pra que tanta ansiedade? Pra que tanta preocupação? Se eu já falei que cuido de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor continue abençoando, aleluia, a vida de cada um que está aqui nesta live, amém? Glória a Jesus. Amém. Glória, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é lindo. Muito forte, minha irmã. Muito forte. Eu sei que foi só um brevezinho testemunho. Eu sei que tem muita coisa aí. Um dia a gente
vai fazer uma live mais extensa para você falar esse testemunho, é muito forte. Eu também, o meu pai participava, né, das áreas do candomblé, da Umbanda, e é um peso, né? Mas a gente sabe que Deus tem um propósito em cada situação, em cada circunstância que nós passamos, né? Hoje, para a glória de Deus, ele aceitou Jesus, né? Pela misericórdia. Eu fui a pessoa a qual apresentei Jesus para ele, para o meu pai, e ele aceitou Jesus em um momento de dor, né? Porque Deus sabe trabalhar, né? Com cada um, Deus opera de uma forma, mas você que está vendo a nossa live, talvez você esteja desesperançoso com alguma situação que você já tenha passado. Olha a situação que a irmã falou, um breve testemunho pelos lugares que ela passou, pelas situações que ela passou, e hoje Deus a resgatou e ela está aqui cantando para a glória de Deus, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Se Deus fez com ela, se Deus operou na vida dela, se Deus tirou meu pai desse submundo da Umbanda, do misticismo, ele pode também fazer isso na sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Gostaria já de te agradecer, minha irmã, pela sua disponibilidade, por você se deixar ser instrumento. Sei que você tem ainda uma outra participação aqui, porque vai vir o nosso amigo presbítero Denilson com a palavra também. Pastor Sérgio, o presbítero Denilson está aqui para Tá nós sim, já chamar. tá na Amém. live, o presbítero já tá na live, a esposa dele também, que vai participar do mesmo Instagram. Isso. Vamos ver se eu não sei se a irmã Agora tá dando para convidar. tá dando para convidar, mas nós temos, eu acho que a irmã já saiu porque eu não consigo ver se Não, a irmã... a Claudicele, só queremos agradecer, Claudicele, que Deus continue abençoando sua vida. Pastora Larissa, Fábio, o testemunho dela também é fortíssimo assim. E eu tenho certeza que Deus vai preparar outro ambiente para vocês fazerem uma live e ela trazer o testemunho dela, que é muito impactante também para a glória de Deus. Deus continue abençoando, em ter nos honrado em aceitar o convite, que os céus continuem te usando de forma poderosa. Aleluia. Amém, minha irmã, muito obrigada, gratidão. Nós aqui somos muito felizes por ter nos apresentado pessoas através do pastor Sérgio Moura, um homem de Deus. Muito obrigada e espero que você tenha se sentido também tocada pelo Espírito Santo de Deus. Já é só o começo dessa live. Já recebi muito com a palavra da irmã Lana, recebi com a tua palavra. E também não é apenas um louvor, né? É uma libertação. Tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que estão sendo libertas, tem pessoas que vão ser libertas, pessoas que iriam abortar, vai entrar essa palavra. Então, profetize tudo isso sobre essa live, sobre o seu louvor. Transformação. Entendeu? Sentir a presença de Deus, foi gostoso de ouvir seu testemunho. Além do que o louvor, é isso que ele falou, é mais do que o louvor, você trouxe a palavra. Reverbera. Então, vai Forte. continuar fazendo, mover no mundo espiritual. É isso que Ai, nós Deus. profetizamos. Amém. Amém? Glória a Deus, minha irmã. Eu vou chamar então o pastor, o presbítero, já pastor, né? Denilson, com a palavra. Vou chamá-lo. Ela está aqui, é o DN62FF, presbítero Denilson. Eu só recomentar o comentário dele aqui. Gente, que louvor tremendo, né? 62FF, né? Isso. 62FF. Convidar. 62FF. Convidei. Acho que louvor tremendo. Ela tem um testemunho Tremendo, forte também. né? Muito forte. Enquanto vocês estão aí, vão mandando a setinha, vão convidando pessoas para estar compartilhando dessa live aí conosco. Amém. Deus tem uma palavra poderosa agora, através do Denilson, para edificar a nossa vida. Ele já está. A esposa dele está aí do lado também, ó. Do lado aí está a esposa dele. Amém. Do meu lado está aqui a minha esposa. Amém.
Deixa eu ver, eu não consegui Vira já só um pouquinho entrar. aí, Denise. Amém. Amém. Já entraram, a gente não consegue ver. Eu tô vendo aqui pelo outro celular. Tô Exatamente. Ele está um pouco atrasado. tá um pouco, Pastor, tá dando eu um ia falar aqui delay agora. aqui. Pastor Larissa, eu ia falar aqui agora de quem está entrando agora, que está vendo a senhora olhando para baixo aí, gente, é porque como está Isso. Pode falar, pastor. entrando através de outro aparelho aqui. Às vezes você vai ver, ela vai estar olhando aqui, não direto para cá, porque ela está vendo aqui quem está entrando no outro celular, viu, gente? Então vocês, ó, já está Isso. aí, ó. É porque eu não tô conseguindo ver vocês aí, né? Não tô conseguindo ver o pastor Sérgio Moura, não tô conseguindo ver os nossos irmãos, eu só Mostra aí, pela pastor. tela aqui do meu celular. Aí, por vezes, vocês vão me ver assim, olhando para baixo, é porque eu tô olhando no outro celular, tá, meus irmãos? Não é Todo nenhuma mundo falta aí. de atenção a vocês, é justamente por estar olhando aqui vocês, tá? Então, já quero agradecer a presença do irmão Denilson, da esposa dele, que vai cantar. É a cantora, perdão, o nome? Gente, Missionária Jennifer. Missionária Jennifer. Muito obrigada a vocês, meus irmãos. Creio Amém. que Deus tem nos colocado vocês em lugares, né, para transmitir a palavra do Senhor. E fiquem à vontade, se apresentem aí para o DM, para o Despertai. Fiquem com a palavra aí, em nome de Jesus. Amém. Eu queria saudar a todos, né? Com a gloriosa paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Denilson. Essa é a que está do meu lado, é a minha esposa, a missionária Jennifer. E nós só temos motivo de agradecer, né? Pela oportunidade que nos foi facultada pelo pastor Sérgio, que congregamos juntos, né? De conhecer os irmãos e de participar dessa live e trazer algo da parte de Deus que eu creio que será bem construtivo, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida no cotidiano. O bom é que a palavra de Deus ela tem que ser pregada em tempo, em fora de tempo. Recebi muito da irmã Lana, da irmã que louvou agora. É só motivo de agradecermos e de abrir caminho para esses grandes homens de Deus que ainda vão participar dessa live, trazer uma palavra, né? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. ô glória. Eu vou deixar... Eu queria que quem puder abrir a Bíblia junto comigo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, e o versículo é o versículo de número 5. Só esse versículo é um versículo que me chamou bastante atenção. E quando eu estava vindo para casa do culto agora, Deus ele falava ao meu coração uma coisa. E ele dizia assim, eu faço nova todas as coisas. Meu Deus. O Deus a qual nós servimos e o Deus a qual nós vamos pregar nessa noite, ele é um Deus que ele quer fazer algo novo na minha vida, na vida de todos que estão participando dessa live. Eu me lembro que na minha vida, antes de me voltar para o Evangelho, eu participava de tráfico, de assalto, eu era envolvido com droga, mas a Bíblia diz que assim que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a palavra que eu vou deixar nessa noite é Apocalipse capítulo 21 e o versículo 5, que vai dizer assim, ó, a minha tradução ela é um pouco diferente da dos irmãos, mas o texto e o contexto é o mesmo. Na minha tradução vai dizer assim, ó, aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse, escreve isto, porque é digno de confiança
e é verdadeiro. Aleluia. Meus amados irmãos, eu estava em casa, eu estava vindo da igreja e eu parei com a minha esposa para a gente comprar um lanche e Deus ele falava ao meu coração e dizia assim, meu filho, eu sou um Deus que eu quero fazer nova todas as coisas na vida de quem me aceitar. Eu estava vendo e meditando esses dias e Deus ele me trazia à memória quando eu estava no mundo do crime, no mundo das drogas, as pessoas olhavam para mim e não davam nada. Muitas pessoas não queriam que eu estivesse, não queriam estar perto de mim, mas quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós temos que feita uma coisa nova em nossa vida. E esse é o evangelho que eu acredito. O evangelho que eu acredito é aquele evangelho que é o de mudança de vida. É o evangelho de renúncia. É o evangelho que, em vez de você ter, é o evangelho que você dá. Dá o quê? Dá uma vida nova através da palavra de Deus. Porque o que vai nos libertar da vida promíscua que nós tínhamos, não é o irmão que está pregando, não. O que vai nos libertar é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite é para dizer isso, ó. Eu faço nova todas as coisas. Eu estava ministrando essa noite lá na igreja e eu me lembrava do meu pai. Quanto desgosto eu dei a meu pai por eu viver no mundo a qual não se deveria viver. Meu pai, um homem que eu nunca tinha visto meu pai chorar, e meu pai chorou quando ele me viu cair no vício do crack, né? Quando meu pai viu que eu estava me aprofundando no mundo das drogas, e eu queria que meu pai tivesse vivo hoje para ele ver o que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano quando nós verdadeiramente queremos mudar de vida. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós temos que estar ligados nele. Porque quando a gente não está ligado em Cristo, a gente vamos dizer assim, é como uma folha ao vento. O vento joga a gente para lá e para cá. Mas quando a gente está ligado em Cristo, quando a gente está ligado verdadeiramente na raiz, nós não, como é que eu posso dizer? Nós não nos passamos desapercebidos em certos tipos de situações. E eu venho aqui nessa noite com uma palavra profética para alguém que está nessa live, dizendo assim, ó, ainda há esperança. No livro de Jó, capítulo 14, no versículo 7, diz assim, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, que ao cheiro das águas, ela novamente brotará. E as águas é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Quando nós ouvirmos a palavra de Deus, ainda há esperança para aquelas pessoas que estão lá fora, nas drogas, na bebida, na prostituição. Ainda há esperança. Eu muito me alegrei quando eu vi a pastora falando que o seu pai era do candomblé, né? Era dessas religiões africanas. A minha avó, quem conhece a minha família, sabe que boa parte da minha família era de uma descendência que gostava de ir para esses tipos de religiões, terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé. A minha avó, ela passou 42 anos dentro de um terreiro de Candomblé. E hoje eu muito me alegro, porque eu vejo a minha avó, num dia de domingo à noite, dobrando os joelhos e agradecendo a Deus. E esse é o Deus a qual nós servimos. É como eu falei, assim que alguém está em Cristo Jesus,
nova criatura é. Deus, ele não quer Amém. saber Glória se a a Deus. gente veio do trap, se a gente veio do forró, se a gente veio do pagode. Não. O Deus que eu sirvo, ele deu a vida para que todo aquele que nele crê não Aleluia. pereça, mas tenha a vida eterna. E essa palavra é uma palavra de salvação. Deus, nessa noite, ele quer salvar vidas que estão acompanhando essa live. Deus, ele quer salvar parentes de pessoas que estão acompanhando essa live. Eu muito me alegro quando se abre um espaço como esse para que o evangelho de Cristo ele seja pregado, para que o evangelho de Cristo ele seja propagado, porque a Bíblia diz assim, ó, pregar em tempo e fora de tempo. Ou seja, nós temos que pregar na live. Temos, nós temos que pregar na igreja, temos, nós temos que pregar no nosso trabalho, temos, nós temos que pregar na nossa escola, temos, não importa o lugar, porque a Bíblia diz assim, ó, no livro de João, no capítulo 4, diz assim, a mulher samaritana, ela olha para Jesus e diz assim, mestre, os meus antepassados dizem que eu devo adorar no monte, mas o povo de Jerusalém diz que tem que adorar lá em Jerusalém no templo. Jesus, com toda a sua sabedoria, olha para aquela mulher e diz assim, filha, não importa se você vai adorar no monte ou no templo. O que o Pai busca é quem o adore em espírito e em verdade. Não importa o lugar a qual nós estejamos, desde que nós estejamos em espírito e em verdade, com um coração quebrantado, com um coração contrito, com um ouvido apto a discernir e ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. E eu estava ministrando hoje na igreja e Deus ele me trazia uma palavra para o meu coração que eu gosto toda vez que eu vou pregar. Se eu não disser esse versículo, eu não fiz nada, que é aquele versículo que está escrito assim, ó, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que homem nenhum sequer jamais imaginou, aquilo que ainda não desceu ao coração do homem, é o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Aí no capítulo 21 de Apocalipse diz assim, ó, no versículo de número 2, e eu vi uma cidade santa, e é a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. E eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, uma voz que vinha do trono dizendo, este é o tabernáculo de Deus que está no meio do seu povo. E o versículo 4 dizia assim, ó, e ele lhe enxugará os olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. Isso é o que Deus ele tem preparado para nós. Ou seja, tudo aquilo de ruim que nós conhecemos vai ficar para trás. Porque a Bíblia vai dizer no livro de João, que no livro de João, capítulo de número 14, do versículo de número 1 em diante, vai dizer assim, ó, e não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar para onde eu esteja, vós estejais também. Ou seja, Deus ele está preparando isso para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Deus ele está preparando esse lugar. E quando esse lugar estiver pronto, meus irmãos, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Nessa noite, quando esse lugar estiver pronto, Deus ele vai me buscar e vai te buscar para que nós estejamos juntos com Ele. Aleluia. Eu estava aqui, Deus ele dizia assim, tem muitas pessoas que estão passando nesse momento por um momento difícil. Ninguém sabe se é um desemprego, se é na vida conjugal, se é na vida financeira. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que está dizendo nessa noite que Ele vai fazer nova todas as coisas. Deus ele está mandando eu dizer que Ele está dizendo assim, ó, venham, eu faço nova todas as coisas. Deus ele quer fazer algo novo na vida de alguém aqui nessa noite.
E nessa noite eu te convido, tem muitos irmãos ainda que vão vir para ministrar ainda nessa noite, mas eu vou te dizer uma coisa, se você ainda não é cristão, mas você está assistindo essa live, você está vendo as pessoas que estão louvando, os irmãos que vão ministrar, nessa noite eu te faço um convite. Mude, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que Cristo ele vai fazer uma coisa nova na tua vida, assim como ele fez na minha. Muitas pessoas olhavam para mim e diziam assim, não vai passar dos 17, não vai passar dos 20, mas para a honra e glória de Jesus, no último sábado, eu completei 30 anos, mas eu não completei 30 anos de uma forma que eu estava acostumado fazendo festa, não. Eu completei 30 anos na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome dele. Muitas pessoas podem não dar nada, nem por mim, nem por você, mas eu conheço um Deus que ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos o direito a ser chamado de filho. Amém? Tem um comentário aqui de André Lima, oficial, só para aumentar sua fé, ele comentou, agora, nesse exato momento, Deus está fazendo novas todas as coisas, é agora. Então a palavra esse é o Deus a qual nós servimos. É um Deus que ele pode agir daqui a 10 anos, mas nessa noite Deus ele está dizendo o que é hoje. Ele quer fazer algo novo na vida de alguém hoje. Assim como ele fez na minha, como ele fez na vida da minha esposa, como ele fez na vida de todos que vão participar dessa live. Deus ele quer fazer algo novo. Amém. Glória. Só uma colocação, presbítero, o que me veio à mente, né? É uma live aqui, né? Que esse horário são crentes, né? Que estão aqui para a gente ter cuidado com as igrejas neopentecostais que pregam muita coisa que hipergraça, supergraça, pode fazer tudo. Você aceitou Jesus, você vai para o céu. E amém. Não é assim. Não é assim, não. Tem que ter uma mudança de vida. E eu vou te falar, tem muito crente sendo enganado com essa filosofia diabo. Do mundo. O mundo sendo instalado na igreja. Isso é perigosíssimo. Então assim, esses dias, o ano passado, aqui na nossa igreja, Oi, presbítero. Pode falar. Só para concluir. Quer saber se a igreja ela tá alinhada com o evangelho? Ela tem que falar a palavra sistemática. Tem igreja que só fala de bênção, de cura, de milagre, mas nunca fala de arrependimento, de pecado, dá nome aos pecados. Então, assim, tem que dar nome aos pecados. Então, Deus ele exige da gente santidade. Se a gente errou, falhou, pede misericórdia, arrependei-vos e larguei que Deus faz nova todas as coisas. Então, essa uma breve palavra para a gente não se deixar levar pela visão neopentecostal, que vem de forma muito sutil para tentar nos enganar. Por exemplo, até o livro de C.S. Lewis, se você olhar no início, ele é maravilhoso, fala de Jesus, fala do evangelho na pressão total, mas no final vem várias filosofias, Wiccan, bruxaria. Então, assim, ele é um livro para iniciantes em bruxaria, de C.S. Lewis. Então, assim, vamos tomar cuidado com os lobos disfarçados na pele de cordeiro. Tem muita gente... a Bíblia diz assim, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim, ó, e não te maravilhes, porque até o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ou seja, tem muito disso, não só hoje, em quase todas as igrejas, tem muito isso, lobos em pele de cordeiro, tentando implantar muitas vezes coisas do mundo dentro da igreja, mas eu creio num Deus que vai levantar uma geração, que vai levantar um avivamento sobre essa face da terra.
E muitas vidas vão ser transformadas através do verdadeiro Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse é o Evangelho que eu creio. Pastora Larissa, evangelista Fábio, como a gente tinha feito aquela programação, porém, como até tinha falado para a senhora no privado, a missionária Jennifer, ela precisa trabalhar também amanhã logo cedo. E a Claudicele também, devido a ela morar em apartamento também, então, assim, a gente tem que ser vigilante também com ela nesse requisito para que os vizinhos também não se sintam incomodados também dela estar louvando. Então, temos duas situações agora, né? Mas a Claudicele ainda está na live aqui, né? Está aqui também já esperando outra oportunidade para louvar o Senhor. Mas nesse momento agora, dentro do cronograma, a gente queria também que a missionária Jennifer estivesse louvando ao Senhor nesse momento agora, devido ela não poder ficar para a segunda etapa, porque ela tem que acordar logo cedo para sair para trabalhar amanhã. Aí eu queria entrar em concordância aqui com vocês, né? Porque a Bíblia diz que tudo que concordarem na terra será feito no céu. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos receber, então, a palavra, o louvor da missionária Jennifer. Aleluia. Amém, boa noite, né? Primeiramente, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Dizer que é uma honra, né? Louvado seja Deus estar aqui, né? Conhecendo mais um povo, que juntos vamos morar no céu, né? Agradecer ao presbítero Sérgio, que foi um canal para nós estarmos aqui nessa noite, a primeira de muitas, né? Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao casal. Deus abençoe a todos na qual se faz presente nessa live, Amém. né? Como meu esposo falou, já temos recebido muito da parte de Deus. Deus já tem falado tremendamente, né? Então, Deus ele vai continuar falando, né? Para a honra e glória do Senhor. Antes de louvar, eu vou deixar aqui uma palavra que Deus também, né? Em concordância com o qual já foi falado. Mateus capítulo 6, o versículo 26 e o 30, tá? Eu vou ler para ganharmos tempo, que diz assim: Olhai para as aves do céu que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 30 diz assim: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, né? Deus ele me trazia ao coração esta palavra, uma palavra muito forte que relata a respeito do cuidar do Senhor sobre nossas vidas, né? Porque nós como carne, né? Nós como seres humanos, muitas das vezes nós olhamos para a situação, começando por mim, porque nós somos falhos, né? Estamos, louvado seja Deus, a cada dia mais buscando a santa perfeição do Senhor, andar nos seus caminhos, né? A cada dia. Então, nós muitas vezes se preocupamos com o amanhã, né? Estamos mediante as situações na qual a gente olha e diz: meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, qual vai ser a minha atitude, né? E aí nós ficamos preocupados, né, com toda essa situação, mas aqui essa palavra nos relata a respeito do cuidado do Senhor, né? O descansar, né? E o acreditar, o confiar no Deus que a gente serve, né? E bem rapidinho, antes de louvar, Deus ele me trazia a lembrança, né? Recentemente, só para aumentar a fé dos irmãos, lembrando que a respeito desse testemunho, irmãos, não é pregando prosperidade na qual já foi falado, né? Nós sabemos que hoje nós estamos sim vendo muitos locais que a palavra em si ela está sendo excluída, está trazendo muita providência, né? Deus te dá, Deus vai fazer, e Deus, se Ele quiser fazer e dar, Ele dá, irmãos. Nós sabemos que Ele é fiel para fazer na minha e na sua vida, né? Mas o que eu quero testemunhar nessa noite é o que Deus fez na minha vida, né? O testemunho vivido para a honra e glória do Senhor, né? Há mais ou menos um mês atrás, Deus ele me dava um sonho, e aí Deus ele me dava um sonho pilotando uma moto, né? E aí eu acordei no outro dia, eu falava com meu esposo e eu dizia: eu não entendi. Eu acredito que seja uma direção que Deus esteja me dando de algo, né? E ali eu esqueci.
E aí passou um certo, acredito que com uma semana, né, o primo do meu esposo, ele comprou uma moto, só tinha pago 4 meses, né, e aí ele ofereceu ao meu esposo, ele saiu do emprego, não tinha condições de pagar, e aí ele ofereceu pra gente, né, e aí de primeira mão, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito, né, pensativa, eu ficava, meu Deus, eu vou pegar isso, eu numa situação, muitas das vezes a gente sabe, né, eu digo, meu Deus, como é que eu vou pagar essa moto? Ainda tem várias parcelas para pagar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu ficava, pega ou não pega, né? E aí meu esposo disse, não, vamos pegar, né? E aí a moto chegou, para a glória de Deus, tá aqui em casa, né? E aí continuava a pensar, meu Deus, como é que eu vou pagar? Eu sei que o Senhor vai suprir, né? E aí eu comecei a trabalhar, vai fazer 3 meses de carteira assinada, e antes de eu começar a trabalhar, eu tinha feito o cadastro para o Bolsa Família. E aí a moça falou comigo, aí ela disse, olha, me passa teu NIS, e aí eu indaguei, eu disse, meu Deus, eu até disse a ela, pedindo meu NIS, como é que um Bolsa Família ele pode aprovar se eu tenho carteira assinada? Mas aí descansei, né? E aí, quando foi depois, ela mandou para mim e disse, olha, teu bolsa foi aprovado. Né? Então, é motivo de glorificar. Por quê? Porque Deus, ele mostrou em sonho que ia me entregar um transporte. Deus, ele me entregou. E além dele entregar, ele ainda criou situação para fazer com que eu mantenha esse transporte. Irmã, o bolsa pode ser cortado amanhã? Pode, mas de uma coisa eu sei, se foi Deus quem prometeu e cumpriu, louvado seja Deus, o bolsa pode até ser cortado, mas Deus ele vai criar outra situação na qual eu continue pagando. Porque as coisas do Senhor, nós sabemos que não é pela metade. Eu não acreditava, não estava nos meus planos de comprar um transporte. Irmã, a senhora sabe andar? Sei não, estou aprendendo. Mas de uma coisa eu sei, se Deus ele permitiu com que chegasse no meu lar, se Deus permitiu com que ele criasse situação para que isso, né, fosse acontecendo e eu tivesse condição de pagar, de uma coisa eu sei, Deus ele vai prover. Irmã, habilitação tem? Tenho não, mas Jesus já está providenciando, porque nós temos que crer, né, irmãos? Então é só para edificar a fé dos irmãos, vou estar louvando, né? E vamos continuar glorificando e agradecendo ao Senhor. Nós temos que testemunhar muitas das vezes antes do milagre chegar. Então vai glorificando aí, vai testemunhando, louvado seja Deus, porque nós sabemos que hoje nós não podemos ter, mas aquilo na qual o Senhor determinou para mim e para a tua vida só precisa de uma palavra, né? Para nós é impossível, mas para Deus uma palavra ele faz acontecer. Então vamos louvar, esse louvor é bem conhecido, e você que souber me ajude e vamos adorar o nome do Senhor, amém? Glória ao teu nome, louvado Jesus. Seja Deus. É forte, Jesus. Aleluia. Vai compartilhando aí, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, a vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode impedir aquilo na qual Deus ele determinou para mim e para a tua vida.
Aleluia, Espírito Santo de Deus, tu és fiel sobre nossas vidas, Pai. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, a vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrará, não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando ordem para o tempo. Sou eu, dono do tempo. Sou eu, dono daqui. Sou eu, dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Santo. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, glória a Deus. Deus continue abençoando a todos, né? Que venhamos ficar na meditação desse louvor e desta palavra, né? Na qual Deus ele tem continuado falando no nosso coração. Glória. Que presença, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus, Aleluia. que presença. Que Amém. presença. Aleluias, casal abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Que a missionária cantou aí, realmente é o que nós temos que todo dia profetizar ao Senhor. Se o nosso barco balançar, nós temos que estar dando uma ordem, porque o Senhor ele dá uma ordem para o vento e nós colocamos os nossos olhos no Senhor. Se olharmos para as circunstâncias, se olharmos para a direita, para a esquerda, a gente para. Porque não tem super-homem e super-mulher aqui não, gente. Todos nós aqui temos lutas, temos situações que do mal basta-se o dia, mas as misericórdias do Senhor são renovadas. Então, só falando para edificar a fé do presbítero Edilson, quando ele falou, né, do testemunho dele, da situação que ele já passou, né, no tráfico. Eu já dei esse testemunho em uma live passada, não sei se, salvo engano, se é a última ou antepenúltima. Pastor Sérgio, muito bem, sabe dessa situação de um cliente nosso que ele, por um telefonema, por más conversações, por mal companhia, ele se viu em uma situação de tribunal do júri.
E Meu Deus. eu sei que Deus tem um propósito nesse momento de estarmos falando sobre isso. Eu sei que Deus tem um propósito. Tome Aleluia, cuidado é com verdade. a companhia que você ande. Tome cuidado com as pessoas que você ouve. Tome cuidado com aqueles que você pensa que estão do seu lado, mas na verdade eles nunca estiveram do seu lado. É verdade. Uma pessoa E, que e chegou aos assim, nossos... Pode falar, pastor. o que me fez, quando eu me afastei do evangelho, eu nasci e me criei no berço evangélico, né? Mas o que fez eu me afastar foi as amizades. Aí, Se ó. aproximar, se aproximar de pessoas que eu não deveria ter me aproximado, acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Mas aprove a Deus ter misericórdia da minha vida, das nossas vidas, e me dá a oportunidade de voltar para os caminhos dele, o lugar de onde nós nunca deveríamos sequer pensar em sair. Isso é muito importante na qual falou, né? Eu até me lembrei agora no trabalho, tem duas mulheres lá, né? E aí nenhuma das duas são cristãs, né? Uma é afastada e a outra ainda não serviu a Jesus. E aí ela chegou na sala onde eu fico, né, essa semana, uma das, e aí disse, olha, a gente tava conversando, né, que ela tava indo para essas festas, e aí eu disse, olha, tem que vigiar, vamos ter cuidado. Aí outra pessoa da minha sala disse, ó, você tá levando fulana pro mau caminho. E ela disse, não, eu só tô despertando dela o lado ruim. Ó, meu Né? Deus. Ela disse, ó, o lado ruim, irmão, tô me arrepiando aqui, porque Deus, ele confirma, né? Como já foi falado nessa noite, Deus, ele sabe porque está falando aqui. Eu ouvi essa situação e ela disse, ó, eu estou apenas despertando o lado ruim. E ela ainda disse, olha, a missionária Gênesis, ela está aqui, ela sabe que ela é cristã e nós sabemos que inclusive essa que falou, ela é afastada, né? E aí ela disse, nós sabemos que nós temos um lado ruim, né? E aí eu disse a ela, verdade, irmãos, nós somos pecadores, né? Mas aí nós sabemos que o que reina, mas nós sabemos que o que reina na nossa vida é aquele na qual a gente escolhe, né? Então, se a gente decidir ser diferente, a gente sabe que o Espírito ele tem que sobrepor sobre a carne, não a carne sobre o Espírito, né? Então, eu ouvi quando ela disse isso, ó, eu só estou despertando, né, o lado ruim. Então, assim, muitas das vezes tem gente do nosso lado que é assim, né? Muitas das vezes com más conversações na qual a irmã falou aí. Isso é muito sério, irmãos. Eu já vi, eu e meu esposo, nós já vimos muitas pessoas perder ministério, né? Cair, se afastar justamente por conta disso. Então, é sempre muito bom, né? Vigiar, estar sempre atento nos sinais, né? Muitas das vezes Deus fala conosco em sonho, Deus usa alguém, Deus fala diretamente conosco na palavra, e às vezes a gente está desapercebido, né? Então, que nós venhamos pedir a Deus direção, quem entra no nosso lar, quem entra no nosso ciclo de amizade, quem fala conosco, nós venhamos vigiar. Irmãs, estou chegando para falar de irmã, vamos para ali, irmã, vamos orar, né? Vamos orar, vamos buscar, né? E assim Deus, ele continua fazendo. Então, é só para edificar, né? E continuar confirmando todos aqueles na qual se encontram na live nessa noite, que nós venhamos ter direção do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Já agradecendo o casal, o pastor Edilson, a missionária. Muito obrigada a vocês. Amém. Uma palavra Deus abençoe. abençoada. Nossa, quando você tocou, não vou falar senhora, porque você é muito nova. Estou te vendo aqui por aqui. Não estou conseguindo te ver por aí, né? Mas que Deus a abençoe. Senti muito a presença do Senhor. Realmente, que Deus continue os abençoando de forma maravilhosa. Pastor Sérgio, agora quem nós vamos chamar para continuar a nossa live vigília, glórias a Deus. Agora é o missionário Eliosvan, né? Pois é, eu estava vendo aqui justamente para o Eliosvan e também com relação à Mércia, do local que ela mora também. Mércia, hoje foi corrido para ela teve que ir para o tribunal, hoje foi correria, resolver algumas
situações. E como o Eliosvan ainda está aqui, a gente queria repassar logo para a Mércia adentrar antes do Eliosvan, para deixar a palavra, né, que Deus colocou no coração dele, e aí logo, consequentemente, eu não sei quantos minutos já vai dessa live, para falar a verdade, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair para gravar essa live, porque senão eu não consigo gravar, e depois eu volto. Tudo bem, pessoal? Exatamente. É isso que eu Então, estava vendo agora. A gente vai sair dessa fica live. aí, não sai não, gente. Glória a Deus. O Eliosvan Obrigada, fiquem na paz. A gente já saiu e voltou, tá bom? aí voltou, fica ligadinho aí. Paz do Senhor.